O goleiro Dida e o zagueiro Paulão retornam ao time do Internacional nesta retomada do Campeonato Brasileiro. O Inter ainda não venceu fora de casa e o Corinthians quer comemorar a sua primeira vitória no Itaquerão. Confira. O Inter volta ao Campeonato Brasileiro contra o Corinthians em São Paulo. Um adversário que não costuma facilitar para os gaúchos. A última vitória do Inter na capital paulista sobre o Timão aconteceu em 2009, com este golaço de Nilmar. No Brasileirão 2014, o time de Abel ainda não venceu fora de casa, mas também não perdeu. Então vai ser um jogo bem estudado. Tivemos 40 dias para estudar a equipe do Corinthians. Até agora, o Inter disputou 4 jogos longe de Porto Alegre. Contra o Botafogo, empatou em 2-2. Diante do Criciúma, não saiu do 0-0. Com o Coritiba, mais um empate, 1-1. Contra o Fluminense, novamente o mesmo placar. O próximo adversário do Inter ainda não venceu na Arena Corinthians. Perdeu na estreia por 1-0 para o Figueirense e empatou com o Botafogo em 1-1. Com isso, a pressão por uma vitória é motivo de alerta para os colorados. Sabendo que é um jogo difícil quando o Corinthians tem mesmo ponto que a gente. E jogar lá em Itaquera, onde eles não conseguiram vencer ainda, sabendo que eles também estão numa pressão, tem que jogar com inteligência. Se não conseguir ganhar, também não podemos perder. Para impedir a vitória do time de Mano Menezes, Abel fez algumas mudanças. Wellington Silva, novo reforço do clube, entrou na vaga de Gilberto na lateral. O time também terá o retorno do zagueiro Paulão, que irá atuar ao lado de Juan. No gol, Dida está confirmado. A ausência mais sentida fica por conta de Arangues, que retornou do Mundial com dores no joelho esquerdo. João Afonso deve ser o escolhido. A briga é boa, né? Isso é bom pro Inter, né? Eu acho que o grupo é bom, o grupo é forte, a concorrência também é forte e cada um brigando pelo seu espaço, e comigo não é diferente. Eu vou tentar brigar para ser titular sempre. Se for titular ou ficar no banco, faz parte, mas eu vou estar sempre tentando jogar. O time realiza mais um treino hoje à tarde, que vai definir a equipe titular e depois viaja para São Paulo. O meio-atacante Martin Luque vai junto com o elenco. O jogador deve começar no banco de reservas, pois ainda não está regularizado no boletim informativo diário da CBF, algo que pode acontecer nas próximas horas. Últimamente he convertido quando me puse um delantero aí em Colón e sempre jugué volante, desbordar e tirar centro, que é o que decías vos, que hacían goles los demás. O Inter está na 5ª colocação com 16 pontos, mesma pontuação do Corinthians, o que esquenta ainda mais o jogo na Arena Corinthians. Mas para o Martin Luque poder ficar ao menos no banco de reservas, Chico, tem que sair hoje até às 6 horas o nome dele no bid, né? Tem que sair. Não fica fora do banco. 24 horas antes, no expediente normal da CBF hoje, já que o jogo é amanhã, às 7h30 da noite. Tem que sair hoje até às 6 da tarde. Deve sair. A expectativa é que saia hoje. Havia uma dúvida entre Paulão e Hernando na zaga do Inter, que eu até não entendia por conta do fato do Paulão ser o melhor zagueiro do Inter da temporada e só ter saído do time por uma questão envolvendo lesão, né? Uma dúvida natural seria entre Hernando e Juan. Eu acho. Não entre o Hernando e o Paulão. O João Afonso, eu acho que se explica porque, e talvez seja um legado da Copa, ninguém mais vai faceirinho contra ninguém, entendeu? Se tu não tem o titular, então tu te protege e tal. Aqui quem jogaria era o Wellington, né? Só que ele está suspenso. Não, mas tudo bem, é por tudo isso porque o Arangues está fora, não é? Sim, então, sim, também. E o Alex também está fora, né? Então, assim, que quando o Arangues saiu fora, antes da Copa do Mundo, foi o Wellington que jogou. Ele seria o substituto, mas ele está suspenso e joga o João Afonso. Então, eu temo um pouquinho por esse desentrosamento do Internacional. E olha, assim, a intertemporada do Inter foi bastante agitada, entende? Assim, não sei, nós vamos ter um pouco... Explica o agitado, tá falando do desentendimento do Alessandro com o William. E foi muito atrapalhada pelas chuvas, os treinamentos, o Bruno Ravazoli foi o correspondente da Band lá, quer dizer, o Inter teve muito problema com o campo de jogo, né? Aliás, durante os amistosos, o Inter, aliás, eu não sei por que reclamou uma barbaridade do campo de jogo lá contra o Metropolitano. E depois, quando o Joinville, parece que nem sabiam onde ia jogar. Então, assim, foi muito atribulado, achei muita coisa. Isso é jogo para... Eu não vou dizer para perder, tá? Mas a derrota é natural, né? Mas seria se é um jogo que a derrota é natural. Seria, no momento em que tu vislumbra a possibilidade de alguém disparar no campeonato, e esse alguém é o Cruzeiro, que vai jogar em casa, se não me engano, contra o Vitória,
uma derrota poderia ser trágica nesse momento da competição. É ruim, Daniel, também acho bem ruim perder. Não, para efeito de tabela, sim, agora... É que o Corinthians ainda não venceu em casa e tá desesperado. Não, o que eu digo é o seguinte, resposta para sua torcida. Tu perder esse jogo não é absurdo. Faz parte. Tu tens mais informação, Chico, sobre essa lesão do Alex? Porque o Alex passou período de Copa, ele veio aqui no programa dizendo que ia trabalhar a Copa do Mundo inteiro para se recuperar. Ele estava lesionado antes da Copa e não conseguiu a recuperação. Ele não tirou férias, inclusive, para tratar a lesão e disse que ia trabalhar. Eu achei que ele voltaria naturalmente após a Copa do Mundo. Por enquanto ele só está correndo em volta. Qual é a lesão que ele teve, hein? É no tornozelo. Mas ele está correndo? Correndo. Começou, então, uma precaução. Então ele voltou a correr. Então tá fora domingo também, então. Tá só correndo. Não, e aí o que me preocupa é o seguinte, a informação que vem dos repórteres é que o Valdívia está arrebentando nos treinamentos. Tá jogando muito bem. Quem é que joga? Jorge Henrique, porque o Abel tem uma dificuldade imensa na promoção de jovens quando ele tem um medalhão para botar. E eu fico louco com isso. Teve um jogo que o Valdívia entrou, ele entrou muito mal, mas naturalmente nos jogos em que ele recebeu a oportunidade ele foi bem. O jogo em Caxias contra o Cruzeiro? O Valdívia tem muito mais possibilidade de possibilidade de agregar o time do Internacional do que o Jorge Henrique. Vamos combinar, pode até ganhar por conta do Jorge Henrique, mas o Valdívia é melhor jogador. Não, o Jorge Henrique não conseguiu ser o jogador que se esperava, né? Até agora. Eu acho que ano passado, ele, quando chegou no segundo semestre, ele teve uma boa fase. Ele foi um jogador polivalente. Agora, na dele ele jogou pouco, tá? É que você não pode esquecer que, na dele ele jogou o pouco. Jorge Henrique, ele é o jogador da confiança do Abel. Entendeu? Mas é isso. Ele põe o Jorge Henrique porque ele confia que ele vai ser. E ele é disciplinado taticamente, tá? O Jorge Henrique é disciplinado taticamente. Perfeito. Claro, falta um pouco de qualidade. Eu queria que os mais jovens fossem da confiança também. E tivesse uma abertura para ter um mais jovem como homem de confiança também, não só medalhão. Eu acho ruim isso. E o Otávio não se ajudou também, né? O Otávio perdeu o bonde da história. A gente achou que ele poderia estourar esse ano, né? O Otávio foi a novidade num time que estava mal. Mas eu acho que ele tem ainda o potencial. Eu levo fé nesse jogador. O jogador tem potencial, Daniel. Ele é bom jogador. Não para ser craque, para ser gênio da bola. Ele saiu do sub-17 direto para o profissional e talvez falte uma orientação. Quem é um apitador? O Williams teve um enjoo ontem no treino e saiu do treino, mas ele passou mal. Para recuperar. Mas acho que enjoado? Enjoado. Isso acontece. Acontece às vezes. Acontece. O cara muito pastel. Toca aí, é o Mato Grossense Wagner Riway, que já apitou alguns jogos do Internacional, o Inter nunca venceu com ele apitando. Esse é outro. Né? É um hábito que surgiu bem, sabe, mas ele teve uma queda muito grande. Ele começou a cometer erros primários, assim, erros que a gente chama de grotescos dentro da arbitragem, uma análise de interpretação muito complicada, porque ele foi dado como um hábito da nova geração, mas ele não conseguiu pegar o bonde e subir, mesmo com a ausência de grandes árbitros. E é interessante porque a gente vai mostrar na sequência, o Inter está reclamando muito da escala, da indicação dele. Também acho que pelo histórico, do Inter nunca ter vencido com ele, tem essa expulsão aí do D'Alessandro no jogo contra o Goiás. E a principal reclamação é porque ele apitou na terceira rodada desse Campeonato Brasileiro um jogo do Corinthians, em que teve um gol validado, que segundo o Internacional é um gol irregular. O Inter alega que o Paulo Guerreiro, ele empurra o Ednei, jogador do Inter, né? Na Chapecoense, e ajeita com a mão. Só que os lances são muito confusos, a imagem ela não é definitiva. Essa imagem de trás que dá mais a impressão que ele domina com o braço. Mas eu vou te dizer, eu ainda não tenho a convicção. Essa imagem, por exemplo, parece que ele domina no peito. Ele está com o braço aberto. Agora, o Inter contestar veementemente a escala por causa desse lance... Eu acho que é interessante isso que o Inter coloca, porque daqui a pouco nós vamos começar a desconfiar que o Corinthians é auxiliado por arbitragem. Né? É importante a gente começar a tratar O que eu acho é o seguinte, eu acho isso já passou. Eu sei que existe o histórico, eu sei que já houve o DVD do Fernando Carvalho, eu sei que 2005 ninguém esquece, mas por causa de um lance... mas não vai passar, Chico. Eu também acho que já passou, mas o Inter não vai deixar passar. Em toda oportunidade o Inter vai alegar alguma coisa em relação a árbitros e relacionados a jogos do Corinthians. E a gente separou também uma gafe do Wagner Riway, né? No momento em que ele foi preencher a súmula após um jogo, em que ele escreveu 2 ações com 2 S's. Imediatamente essa súmula ela foi retirada do site da CBF e corrigida, mas houve quem printasse a súmula com a gafe do árbitro. A gente é analfabeto, tudo bem, faz parte, né? Vamos imaginar que
um erro de digitação ali e tal, né? O S, não sei se está do lado do Não, tá lá, o C cedilha está em cima e o S está aqui do outro lado da esquerda. Mas acontece, apertou 2 vezes a letra errada. Informação atualizada do nosso repórter Bruno Ravazoli, atento ao programa, tá? O Alex participou do coletivo entre os reservas, tá? E voltou a treinar com bola já segunda-feira. Tá? Então, domingo tem condição, então. Está treinando com bola em coletivo. Obrigado, Bruno. Valeu. O Inter treina agora 2h30 da tarde, mudou a sua programação, treina 2h30 da tarde, viaja para São Paulo para enfrentar o Corinthians amanhã. Roberta. Vamos lá. Em relação ao jogo de amanhã, a Juliana, espero que o juiz somente apite e deu. O Glenn Dornelles, 3-0 Timão. O Andrei Camila, uma vitória colorada por 2-1. O Pedro Silva Machado, nada do que aconteceu antes da Copa vai influenciar amanhã. Acredito que é um novo campeonato a partir de agora. E o Osmar Júnior, acredito na vitória do Inter devido à ansiedade do Corinthians de querer ganhar em casa. Pode tirar proveito disso sim. Vamos à Nova Petrópolis, estação de inverno da Band. Lá está o Cláudio Andrade. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Olha, mais um dia de primavera aqui na Serra Gaúcha. Céu azul, poucas nuvens. A temperatura neste momento é de 25 graus por aqui. Mas já tem chuva no estado e tem mudança no tempo com essa chuva se espalhando por várias regiões. A previsão completa do tempo você confere 4h30 da tarde no Brasil Urgente dos Gaúchos. E 6:50 a gente vai mostrar uma matéria sobre iogurtes e bebidas lácteas. Isso porque aqui em Nova Petrópolis tem uma cooperativa agropecuária que é responsável pela produção de 40% desses produtos no sul do país. E ela fica aqui em Nova Petrópolis, o Jardim da Serra Gaúcha. Então, a gente continua por aqui na Estação de Inverno Band 2014 com as informações da Serra. Meneghetti. E os caras da Piá sabem fazer um bom iogurte, viu, Claudião? É verdade. Você deve estar aproveitando aí, né? Muito, a gente tem uma geladeira cheia dos produtos Piá. Então tá. Final de semana eu tô aí, tá? Um abraço. Beleza, eu guardo pra ti. Em seguida a gente volta com mais os donos da bola aqui na Band. Nós vamos recuperar a imagem que nós mostramos ontem aqui, que tem uma repercussão que ele é quase mundial, né? Da chegada dos jogadores da Alemanha, os campeões do mundo, em Berlim, e uma dança que é uma característica deles lá, e que isso teve repercussão, inclusive, na Argentina, né, Baldassi? Teve repercussão, os argentinos ficaram bravos, acusaram de racismo, e ontem mesmo nós dizíamos aqui, né, Meneghetti, que tínhamos que entender a conotação pela cultura local. O contexto, né? O contexto. E acho que fica meio comprovado com o que a gente tem aí, que essa é uma tradição deles, e que não tem nenhuma conotação racista essa comemoração. A provocação foi diretamente para os argentinos. Provocação. Olha ali, ó. Naquele momento, mas eles fazem isso em vários jogos, em várias comemorações. Inclusive entre os clubes de lá. Isso. Entre os clubes de lá. Ou seja, não é nem contra outros países, nem xenofobia, nada. Não tem como acusar de nada. A questão não tem nada de xenofobia, de racismo. Tem uma provocação contra o perdedor e, no caso, os argentinos que eles chamaram de gaúchos, e também não tem nada a ver com os gaúchos, viu? Tem muito gaúcho aqui que que na verdade só o argentino que pode fazer. O argentino acha que pode provocar à vontade, ninguém pode provocar ele. Achei divertido. E outra coisa, se tivesse conotação racista, não teriam colocado no site oficial da Federação Alemã de Futebol como colocaram ontem. E o povo alemão tem uma preocupação histórica. E respeitou tanto o Brasil, enfiou 7 no Brasil e não desrespeitou o Brasil. Só provocou os argentinos porque eles merecem também. Ele provocou que ele não foi provocação, é o jeito deles comemorarem lá. É uma tradição quem perdeu. Olha lá, no caso da Argentina. As crianças. As crianças, Olha lá. Acho que os vídeos, eles assim, não precisa nem dizer mais nada. Só mostrar os vídeos, está explicado. Encerrado. Isso aí faz parte, viu? É o que eu tanto falo. Já piazinhos já estão aprendendo a jogar bola com orientação. Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Tchau.